Filipenses 4, 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Senhor, fala conosco nesse momento tão precioso, que o teu povo se reúne para te ouvir, para ouvir esta palavra bendita, esta palavra que transforma, esta palavra que muda corações, muda mente e converte-nos a ti. Ó Deus, faz uma obra no nosso coração, faz uma obra na nossa mente. Se necessário for, muda intenções, impulsos, para que somente a tua vontade, Senhor, venha dirigir a nossa vida. Não há como cochearmos entre dois pensamentos. Não há como sermos dirigidos por pensamentos próprios e divinos. Nós precisamos ser totalmente planificados pela tua vontade, pelo teu querer. Fala conosco nessa manhã e que a tua palavra seja um peso, um bom peso sobre a nossa vida, capaz de nos firmar, Senhor, de nos ancorar na tua vontade. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos no seu lugar. A filosofia prega que feliz é o homem que em qualquer circunstância é satisfeito. Em qualquer circunstância ele tem contentamento. A filosofia prega isso. Mas a gente sabe que na prática nós não estamos satisfeitos em todo o tempo. Pelo contrário, na prática, nós somos reclamões. Na prática, nós somos murmuradores. Na prática, nós vivemos sempre com aquele senso de que o dia poderia ter sido melhor. De que a situação, ela poderia ser de outra forma. E aqui no ambiente de igreja, nós temos sempre uma compreensão de que a igreja ela poderia ser de outra maneira. Os cultos poderiam ser de outra forma, o pastor poderia agir de outra maneira, a igreja poderia ser de outra cor. E assim, essa compreensão arrastamos para o casamento, para a família, para o trabalho. Sempre temos um palpite, sempre temos dentro de nós um chip, um senso, de que se fosse eu faria de outra forma. As coisas, elas poderiam ser de outra maneira. A Bíblia dá um nome para isso. A Bíblia dá um nome para esse sentimento de insatisfação. Ela chama de murmuração. E a estes ela chama de murmuradores. E a Bíblia diz que murmuração é pecado. Murmuração é pecado. E é pecado porque quando você murmura, mesmo que você não perceba, não sinta, não entenda dessa forma, mas quando você murmura, você está murmurando contra Deus. Você está murmurando contra a bondade de Deus. Você está dizendo, quando você se inquieta com a sua vida, se insatisfaz com a sua vida, você está dizendo que Deus não está cuidando direito de você. Deus não está dando o que você precisa. Na sua vida de igreja, na sua vida de família, na sua vida profissional. Se Deus está na direção de tudo, no governo de tudo, é soberano sobre tudo, nada acontece sem a permissão dEle, e se está permitindo situações na minha vida, é porque Ele não está dando aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço, aquilo que no meu ponto de vista seria o correto. Ele não está fazendo isso. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos de ter esse cuidado. Precisamos ter essa cautela. Nós precisamos de tratar esse pecado que tantas vezes está escondido no nosso coração, está enraizado ali, está sedimentado, e que vai provocando insatisfações em nós.
Sempre tem alguma coisa que não está bem, sempre tem alguma coisa que não está legal. E parece que olhamos a vida com óculos escuros. Enxergamos as coisas sem tanta beleza assim, sem tanta cor, sem tanto brilho. Muito cuidado, porque isso é contagiante. Quantas vezes você já não foi inflamado por alguém murmurador? Quantas vezes você estava com o seu emocional legal, estava com o seu pensamento legal, e chegou uma pessoa e começou a te fazer enxergar com outros olhos, que não está tão legal assim, que não está tão bem assim, que as coisas não estão como deveriam estar, e aquilo foi contaminando o seu coração e a sua mente. A murmuração é contagiante. Alguém comparou o murmurador como um termômetro. O murmurador como o termômetro, e ele é influenciado pela temperatura. Mas o termostato é o contente, porque aonde também o contente chega, ele influencia também o ambiente aonde ele está. Tem pessoas que são tão contentes, tão alegres, elas passam por problemas, por lutas, sim, como todos nós, mas elas chegam no ambiente também e mudam o ambiente onde elas estão. Elas alegram, o ambiente floresce, ainda que estava em trevas, ilumina, ainda que estava um deserto, refloresce. É contagiante também. E quando nós olhamos um texto como esse, nós percebemos, irmãos, que nós precisamos aprender a viver contente, apesar das situações. Mais uma vez, veja o que Paulo diz, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, veja o que Paulo diz no versículo 11, porque aprendi o que, irmãos? A viver? Vocês estão fracos, gente. Aprendi a viver contente. Quando, irmãos? Em toda e qualquer situação. Ele não disse aqui que nasceu contente. Porque a grande verdade é que a gente nasce descontente. A gente nasce desesperado. A primeira coisa que você faz quando nasce é chorar. Porque você saiu do seu conforto. Você tinha alimento na hora certa, estava aconchegante, estava protegido, estava lá tão quietinho, tão bem nutrido, confortável. Mas agora você precisa conhecer a linguagem da vida, você precisa estrear na vida, e você, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que a vida é um vale de lutas e de sofrimentos. E por isso Paulo diz, eu aprendi. Ele não diz, eu nasci assim. Eu aprendi, eu precisei aprender. Eu passei por tantas coisas que eu precisei aprender. Aprendi a viver contente. Contentamento. Se eu perguntasse para você o que é contentamento, na sua compreensão, uma pergunta retórica, o que para você seria contentamento? Sabe que contentamento é você estar feliz porque está dando tudo certo, porque as contas são pagas, porque seu casamento é maravilhoso, sua família é sempre um ambiente de paz, porque o seu trabalho, você tem o melhor salário, está tudo resolvido na sua vida, isso é estar contente? O que é contentamento? Quando Paulo diz, aprendi a viver contente, o que significa essa palavra contente? E a gente vai ver que no grego tem uma palavra chamada autarquês. Autarquês, que significa autossuficiência, que significa contentamento, que em outras palavras, significa o sentimento de satisfação por tudo aquilo que você tem. Ainda que não tenha tanto, mas é satisfeito com tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque você, apesar de tudo, enxerga a bondade de Deus em todas as coisas. E Paulo aqui diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai colocar aqui situações extremas. Veja no texto, ele diz, tanto você está humilhado, como também você está, o quê? Honrado. Ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tem o quê? Experiência. Ou seja, eu não somente sei, mas eu também aprendi.
eu aprendi, não foi no livro de lutas e batalhas e dificuldades. Eu aprendi não foi num seminário de adversidades. Eu não aprendi na teoria, eu aprendi na prática. De forma vivencial, de forma experimental. Eu aprendi vivenciando circunstâncias extremas na minha vida. Eu já passei por tudo isso. E eu aprendi a viver contente, apesar disso. Aí você está pensando aí, pastor, mas Paulo é Paulo, né? Nós somos nós não aprendemos nada. Nós não aprendemos nada disso. Vamos ver na Bíblia o que eu chamaria de teologia do contentamento. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios 3 e 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, vamos juntos? A nossa suficiência vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Se vem de Deus, presta atenção nisso. Se vem de Deus, o contentamento é algo sobrenatural. O contentamento é algo sobrenatural, porque vem de Deus para mim. Vem de Deus para nós. O salmista chega a dizer que o nosso contentamento é o próprio Deus. Ou seja, se você tem a presença de Deus na tua vida, você não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Você já está satisfeito, já está contente, tudo para você está bom. E por que está tudo bom? Se eu olho à nossa volta e não tem nada bom, é porque aqui dentro já está resolvido. Você tem a presença de Deus, e isso te basta. Você não precisa bater de porta em porta, você não precisa de buscar nada em lugar nenhum, porque a presença de Deus é suficiente para você. Por isso, irmãos, é totalmente incoerente você dizer que crê em Deus, você levantar suas mãos e dizer, Deus, tu és tão bom para mim, e amarrar a cara. É incoerente para o povo de Deus, para o servo de Deus, para a igreja de Cristo, servir a um Deus que é a sua alegria, que é a sua esperança, que é o seu contentamento, que é a sua vida, que é tudo para você e não te falta nada enquanto você o tem, e viver murmurando, reclamando, blasfemando. Tem alguma coisa errada que não está sendo percebida. Lá no Salmo 73, versículo 25, o salmista Asaf, que era músico, ele diz, quem mais tenho eu no céu? E não há outro na terra que eu me compraza. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro na terra que eu me compraza. E esta expressão aqui, compraza, significa ter prazer, significa ter satisfação, significa que ter plenitude. Então, irmãos, contentamento é uma alegria, contentamento é uma satisfação, contentamento é uma felicidade que está em Deus. E se eu creio em Deus, e se eu sou filho de Deus, e se eu tenho a minha fé depositada em Deus, eu preciso ter uma vida de contentamento, uma vida de satisfação. Mas o contentamento, ele também reside no coração. Não é um contentamento falso, não é uma falsa afirmação, não é uma falsa negação, não é também você olhar à sua volta com problemas, com lutas que te entristecem, que te magoam, que te aborrecem, e fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, o contentamento não é isso. O contentamento é algo que está plantado, enraizado no coração. Quando Paulo diz, aprendi a viver, depois ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E para que Deus te fortalece? Deus te fortalece para justamente você viver as suas adversidades. Em cada aborrecimento, cada chateação, cada mágoa, cada tristeza que você sente por situações que estão acontecendo, Deus não abandona você. Pelo contrário, Ele não só está com você, como Ele está com você, te fortalecendo, te dando graça, te capacitando a passar por aquilo com alegria, com satisfação. Para que as pessoas sejam capazes de olhar para você e dizer, como pode? Como eu queria isso?
Como eu queria isso para a minha vida. Está passando por lutas, por dificuldades, não está satisfeito com situações, mas está sempre feliz, sempre alegre. E você vai poder testemunhar, chegar para essa pessoa e vai dizer: não é porque tudo está tranquilo na minha vida não, mas é porque eu sirvo a um Deus maravilhoso. Ele está cuidando de mim. Dificuldades são necessárias, problemas fazem parte da vida. Lutas são marcas na vida de qualquer ser humano. Mas nós somos o povo de Deus que vamos andar de cabeça erguida, porque o Senhor está conosco. Ele comanda tudo. Tudo acontece de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, Ele nos fortalece justamente, justamente para a gente enfrentar essas situações extremas na nossa vida, com contentamento. E contentamento, então, é algo que está na alma. É algo que não depende das circunstâncias. Não depende se as pessoas estão fazendo a sua vontade ou não, se as coisas estão caminhando de acordo com a sua vontade ou não. Está lá dentro, no coração, na alma. Nada pode arrancar de mim a alegria que é a própria presença de Deus em mim. Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é sempre firme. Confiante em quem? No Senhor. Não se atemoriza de más notícias. Vem uma situação difícil, uma situação complicada, indesejável. Respira fundo. Respira fundo. Aperta o teu cinto. É mais uma provação, é mais uma luta, é mais um problema. Não é o primeiro, não é o último, é mais um. Segura firme, Deus está contigo e Ele vai te ajudar a passar por tudo isso. Glorifica a Deus em todas as coisas, irmão. Coloca um sorriso no rosto. Não de alguém que está escondendo sentimentos, mas de alguém que caminha confiante no Deus Todo-Poderoso. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. O que é firme? O coração. Ou seja, é uma experiência interna. É uma experiência interna. A alma, o coração é a sede, o coração é a morada do contentamento. Terceiro lugar. Em primeiro lugar, o contentamento vem de Deus. Em segundo lugar, o contentamento habita no coração. Terceiro lugar, o contentamento independe das circunstâncias externas. Não vamos mentir, é claro. Circunstâncias externas, elas podem produzir reações emocionais em mim e em você. Mas se o contentamento reside em mim, se o contentamento mora no meu coração, na minha alma, se habita no meu interior, quando a tristeza bater a porta, quando o problema bater a porta, quando a dificuldade bater a porta, quando circunstâncias externas tentarem produzir reações emocionais adversas em mim, se o contentamento está lá dentro, eu terei forças em Deus para lidar com aquilo. Se o contentamento está habitando dentro de mim, Deus vai me fortalecer para que essas circunstâncias não venham abalar a minha fé, para que essas circunstâncias não venham desestruturar a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus. O contentamento espiritual não depende de circunstâncias exteriores. Faz lembrar Abacuque, capítulo 3. Você conhece o texto, versículo 17, a partir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas não estejam de acordo com a minha vontade, com o meu querer, eu queria tanto que fosse de uma forma, está acontecendo de outra, ainda que as coisas, as situações sejam adversas, todavia, eu me alegro no Senhor,
Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como da corça, e Ele me faz andar altaneiramente. Se apropria dessa palavra e descansa o teu coração no Senhor. Nada fugiu do controle de Deus. Às vezes foge do nosso controle, e a gente fica passado com isso, porque a gente quer estar no controle das coisas. Mas nada fugiu do controle de Deus. No nosso texto diz: aprendi a viver contente. Eu sei que o contentamento vem de Deus, número 1. Eu sei, número 2, que o contentamento habita no coração, número 2. Eu sei, número 3, que o contentamento é ultra circunstancial. Ele caminha acima das circunstâncias. Mas como eu posso aprender isso? Como eu posso colocar o contentamento em prática na minha vida? E Paulo vai nos dar uma lição. Paulo vai nos ensinar como eu e você, crentes em Cristo Jesus, como nós podemos experimentar desse contentamento que vem de Deus. Filipenses 4:10 é o nosso texto. Ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava o quê? Oportunidade. Primeiro passo para viver uma vida contente é você ter um coração agradecido. Diga assim comigo: o primeiro passo para eu viver uma vida contente é eu ter um coração agradecido. É o coração grato. Nós precisamos definitivamente aprender o imperativo bíblico: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem lhe favorecer. Tudo é lição, irmãos. Tudo é lição. Em tudo dai graças. Nós temos que olhar para a vida, para a nossa vida. Embora existam coisas que nos chateiam, mas por outro lado, irmãos, existem centenas de razões para nós vivermos agradecidos a Deus. Nós não podemos ser um povo de memória curta. Não podemos ser como os nossos antepassados, que se esqueciam dos poderosos feitos de Deus. Nós precisamos não apenas lembrar, e a Bíblia está aqui para isso, para nos fazer voltar para o plumo, para o centro, para o eixo, para não se esquecer do Senhor, como também nós precisamos instruir as futuras gerações, nossos filhos, netos, filhos dos filhos, a não se esquecer do Senhor, a contar para eles como o nosso Deus é poderoso e faz maravilhas, para que eles não se esqueçam disso. Lembrar, olhar para a vida e ver que, apesar de situações desfavoráveis estarem acontecendo, sim, são inegáveis, mas Deus está fazendo coisas extraordinárias ao mesmo tempo, eu não posso esquecer. Eu preciso me alegrar, apesar de. Eu sei que a gente está vivendo o tempo dos últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas, entre outras coisas, serão ingratas. Isso é uma característica do final dos tempos. E Paulo sempre traz no seu coração um sentimento de gratidão. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Ele recebeu uma oferta da igreja. Quem trouxe essa oferta para ele foi Epafrodito. Paulo se alegrou, porque ele não foi esquecido, ele não foi deixado de lado. E ele diz nessa carta que eu estou preso, mas agora sim, todas as minhas necessidades são supridas. Ele poderia ter recebido a oferta, o suprimento, e continuar reclamando, murmurando, ou iniciar um processo de reclamação por estar preso. Mas ele deixou a prisão de lado, a algema de lado, deixou a preocupação com isso, e disse: agora sim eu estou feliz, estou suprido. Ele permitiu que a graça, que a dádiva, ela preenchesse o seu coração e a sua mente. Isso é um desafio para nós, é um exercício diário para nós. Hebreus 13,
Versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que vocês têm. Se contente com o recurso que você tem, se contente com a família que você tem, se contente com a esposa que você tem, com o marido que você tem, se contenta com o filho que você tem, se contenta com a igreja que você tem, com o pastor que você tem, com os irmãos que você tem, com o trabalho que você tem. Seja satisfeito com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. De que poderá me fazer o homem? Então, primeiro passo para termos uma vida de contentamento: ter um coração agradecido. Como eu disse, agradeça pela casa que você tem, pela família que você tem, pela renda que você tem. Agradeça pelo dia que Deus deu a você. Agradeça pela sua saúde. Embora alguns não estejam com a saúde tão 100% assim, mas você está aqui, meu irmão, nessa manhã. Você está aí me vendo através dessa tela, está conseguindo tocar nesse celular, enxergar, ouvir. Agradeça a Deus. Você acordou, você se preparou, você chegou até aqui, graças a Deus. Quantas pessoas não estão aqui hoje? Essa semana o que eu mais recebi foi mensagem de pessoas dizendo: olha, pastor, eu estou doente, não vou conseguir estar no culto. Amém, vamos estar orando pela sua vida. Quantas pessoas estão aqui hoje, estavam doentes semana passada, mas estão presentes aqui hoje. O Senhor tem conservado a sua vida. Agradeça a Deus. Agradeça pela igreja que você tem. Ela não é perfeita, mas ela é a sua igreja, precisa ser amada por você. Agradeça porque você tem um pastor tão bonito como eu, gente boa como eu. Olha para sua casa, seus filhos, sua família. Veja, irmãos, a terra está cheia da bondade do Senhor. Não fica preso só às dificuldades, aos problemas. Eles vão sufocar você, eles vão deprimir você, eles vão colocar você na lona. Aprenda a enxergar a vida colorida, linda, como ela é. Deus fez essa vida para você. Segundo passo para termos uma vida contente: sejamos dependentes de Deus. Diga assim comigo: segundo passo para eu ter uma vida contente, eu preciso depender de Deus. Seja agradecido, confie em Deus e seja dependente de Deus. Nós passamos a noite dormindo, pelo menos quem não tem bebê em casa. Mas enquanto você dormia, Deus estava trabalhando por você. Sabia disso? Enquanto você dormia, Deus estava cuidando de você. Deus estava te protegendo a sua casa, a sua família. Ele colocou um muro de fogo ao redor da sua casa. Ele colocou anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Você passou a noite dormindo e Deus estava trabalhando por aqueles que nele esperam. Uma das grandes dificuldades que a gente vive é quando a gente não crê e não depende da providência de Deus. Isso é um problema na vida do homem. O homem é suficiente. Seu salário cobre tudo, supre tudo. Sua inteligência resolve tudo. Sua influência transforma tudo. Você, por mais que ame a Deus, por mais que você queira estar numa igreja, na presença dEle, você vive sem depender dEle. Você vive sem depender da providência dEle. Isso é um problema. E às vezes a gente reclama, e às vezes a gente só murmura, porque a gente não entende que mesmo situações contrárias, que mesmo situações indesejáveis que acontecem diante de nós, na nossa vida, tudo está cooperando para o nosso bem. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você está insatisfeito com alguma situação ao seu redor, mas você é servo de Deus, se lembre-se que mesmo aquela situação sendo de insatisfação, Deus está trabalhando naquilo para fazer com que aquilo coopere para o seu bem. Se tudo acontecesse de acordo com a nossa vontade, o mundo ia estar um caos.
Mas Deus sabe o que é melhor para você. Um filho nem sempre sabe aquilo que ele quer, mas um pai sempre sabe o que o filho precisa. Deus sabe do que você precisa. Às vezes eu dou ordens para os meus filhos, eu digo não, eu digo sim, em momentos que eles não esperam. Eles se emburram, eles se enraivecem, eles não compreendem que eu quero o melhor para eles. E aquela situação está desconfortante para ele, aquela situação está desfavorável para ele. Ele reclama, murmura, mas é uma questão de tempo para ele perceber que aquele não, aquela situação chata, aborrecedora ao seu redor, é para o bem dele. E ele não percebeu naquele momento. Você entende isso, irmão? Falta fé, falta dependência. Muitas vezes. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus é o Senhor da sua vida, Ele é? Diga amém. Se Deus é a sua justiça, Ele é? Diga amém. Se Deus é o teu Senhor, Ele é? Todas as demais coisas, ou seja, todas as suas necessidades serão acrescentadas na sua vida. Não fica reclamando, murmurando que te falta isso, te falta aquilo. Não está te faltando nada. O que está te faltando talvez seja contentamento dentro do teu coração. Resolve a tua vida com Deus. Restaura o altar da sua comunhão com Deus. Porque às vezes a mudança que você quer que aconteça ao seu redor, ela precisa de começar dentro de você. Ela precisa de começar caindo as escamas dos seus olhos para que você enxergue coisas boas que você não tem enxergado mais. Deixou embaçar a sua visão pelos problemas e pelas insatisfações. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não pode ser corrompido. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo. Seja dependente de Deus em todo o tempo. Aprenda de uma vez por todas que é Deus quem controla as circunstâncias, não é o homem. Por mais que eu, como homem, como pastor dessa igreja, tente controlar coisas aqui dentro, eu não vou conseguir ir muito longe, porque Deus está controlando essa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele reina nessa igreja, Ele se move nessa igreja. E se em algum momento eu tentar ir contra a vontade dEle, eu não vou prevalecer, porque é a vontade dEle que é estabelecida aqui nesse lugar. E assim cada um de nós. Seja paciente. Deus é o Senhor desse lugar, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele conhece também o que se passa no coração de cada pessoa. Ele vê, não como nós nos vemos. Ele não faz acepção, como eu disse. Ele não pode ser corrompido, Ele é santo, justo, verdadeiro. Ele é o Deus que nós amamos. Ele é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que nós adoramos. Ele é o Deus em que nós temos depositado a nossa esperança e depositado a nossa expectativa. Então, sejamos dependentes de Deus. Não confie em príncipes, nem em filho de homens em quem não há salvação. Confia no Senhor. Bem-aventurado o homem cuja confiança está no Senhor. Então, como ter uma vida de contentamento? Número 1, gratidão. Enxergue a vida de outra forma. Você tem centenas de motivos para ser grato a Deus. Deixe a gratidão transbordar no seu coração e na sua mente, pelas pessoas, pelos irmãos, pela família. Gratidão por Deus. Número 2, dependência de Deus. Terceiro lugar, como ter uma vida de contentamento? Separe o seu coração das coisas. Separe o seu coração das coisas. O contentamento interior, a satisfação interior, não pode depender de coisas. Não pode depender de pessoas, de circunstâncias. Irmão, por que você está assim? É por causa dele. Por que você está assim? Por causa dela. Por que você está assim? É porque choveu, porque tem sol, porque lá fora, porque isso.
A satisfação interior não pode depender das pessoas. Não são as pessoas autorizadas a regerem o teu coração. Quem tem que reger o teu coração é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Isso é um desafio para nós. Não são coisas, não são circunstâncias. Então, meu irmão, grave um conselho que eu vou te dar hoje. Cuida do teu coração. Cuida do teu coração, porque dele procede as fontes da vida. As pessoas estão cansadas, eu sei. As pessoas estão olhando para um futuro próximo, amedrontadas. Há uma instabilidade instalada. Paulo declara que o seu interesse pelos filipenses não era a oferta deles, o donativo deles. Não era das coisas que eles traziam para Paulo, das ofertas que eles traziam para Paulo. Filipenses 4:17 ele diz: não que eu procure o donativo, a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, eu não estou interessado naquilo que você me dá, mas eu fico feliz quando você dá, porque quando você dá, o seu crédito aumenta no banco celestial. Porque você está aprendendo a graça em dar. Você está aprendendo a ser grato, porque quando você dá, você está reconhecendo que você já recebeu de Deus, e por isso você dá deliberadamente. A sua oferta é importante sim, mas eu me alegro não por causa dela, mas por causa da tua postura em dar. Que você está aumentando seus pontos no banco celestial. Quanto mais generosos vocês são, mais abençoados vocês serão. Filipenses 4:19, vamos juntos? E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Amém. Tira o seu coração das coisas e coloque o teu coração em Deus. Cuida da tua vida pessoal. Às vezes, a gente tem muito interesse em cuidar da vida do outro. A gente murcha por causa do outro, a gente se levanta por causa do outro, a gente se alegra por causa do outro, a gente se entristece por causa do outro. Cuida da tua vida. Principalmente da tua vida com Deus, sua vida pessoal, da sua vida de oração, de você não apenas prestar culto a Deus, mas a sua vida ser um culto para Deus. Faz essa oração que Paulo coloca aqui no versículo 13. Isso aqui nada mais é do que uma oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso tudo sozinho. Algumas coisas eu até posso, mas não vou tão longe assim. Eu posso algumas coisas, mas não tudo. Mas se Ele derrama força na minha fraqueza, aí, no poder dEle, eu posso todas as coisas. Amém, irmãos? A gente pode passar por adversidade, a gente pode passar por problemas, a gente pode passar por todas as circunstâncias. O Senhor está conosco e Ele nos fortalece a cada momento, a cada dia. E aqui não são apenas circunstâncias boas, mas sobretudo, circunstâncias extremas. Quando Ele diz tudo posso naquilo que me fortalece, principalmente são problemas indesejáveis, situações indesejáveis. Nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, eu posso todas as coisas em Ti. Eu vou porque eu posso todas as coisas em Ti. Eu farei porque posso todas as coisas em Ti. Eu serei porque eu posso todas as coisas em Ti. É nele, irmãos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Orar todos os dias, viver em espírito de oração, cada momento. E cada momento você dizer, Senhor, me dá forças para eu ter contentamento.
A situação não está como eu quero, mas eu quero que aqui dentro esteja resolvido, Senhor. Me dá forças para que eu possa enfrentar os problemas. Me dá força para que eu possa superar essas dificuldades. Me dá força, Senhor, para que eu possa esperar o tempo de Deus para acontecer todas as coisas. Não no meu momento, não na minha hora, não no meu tempo, mas no tempo do Senhor. Me dê força, Senhor. Porque essa é a graça. A graça não é só você orar e Deus responder, resolvendo tudo na hora. É você orar, Deus te permitiu um tempo de espera para Ele fazer, mas enquanto você espera confiando, você espera perseverando, você espera alegre, você espera na presença dEle, você aguarda esperançoso o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Não é esperar reclamando, não é esperar de cabeça baixa, entristecido, magoado, não é esperar emborrado, mas feliz. Filipenses 4:11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje é dia 27, o Natal é daqui a quase um mês. Se você não puder comer um queijo gorgonzola, compre um queijo Minas. Se você não puder botar um bacalhau do Porto na sua mesa, compre a melhor sardinha que você puder. E coma feliz da vida. Mas não permita que nada, principalmente nesse final de ano, venha roubar a tua alegria. Amém?